Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e esse é o canal Dimensão Mental. Seja muito bem-vindo a mais um relato de EQM, ou Experiência de Quase Morte. Esse fenômeno tão controverso que mostra o que existe entre a vida e a morte e que cada vez mais a medicina está melhorando suas técnicas e cada dia mais temos casos e relatos de pessoas que passaram por essa experiência. Se você tem interesse por experiências de quase morte, temas transcendentes ligados à expansão da consciência ao autoconhecimento, então não perca tempo, se inscreva no canal para que você seja avisado dos vídeos novos e das lives que fazemos aqui no canal. E se você também tiver interesse, ao lado do botão de se inscrever, tem um botão Seja Membro, onde há vídeos exclusivos de temas mais polêmicos, lives também exclusivas para os membros e um sorteio de uma mentoria todos os meses exclusiva para um dos membros pelo Zoom. Então tá com algum problema, a gente pode atender ali pessoalmente, tá bem? Então aqui no canal nós temos vídeos que tratam de mais de conhecimento e vídeos mais práticos. O vídeo de hoje é um vídeo que traz um relato muito interessante dessa pessoa aqui, chamada de Friend. E essa EQM aconteceu entre 1990 e 1991, ele não tem muita precisão da data. E o país foi lá na Indonésia, tá? Então um país um pouco distante. E a causa foi uma doença desconhecida. Importante ressaltar que essa experiência traz uns detalhes bem interessantes que a gente vai poder avaliar aqui no final. Então o Friend começa o seu relato da seguinte forma. Minha experiência aconteceu quando eu tinha cerca de 10 ou 11 anos de idade. Agora eu tenho 39. Mas lembrei-me dessas experiências há alguns anos, já que tinha esquecido delas. Eu era uma criança fraca. Frequentemente faltava à escola 2 ou 3 dias por mês por causa de doença. Naquele dia da minha experiência, adoeci com febre e dor de cabeça esporádica. Normalmente, se a febre continuasse por 2 ou 3 dias, meus pais me levavam ao médico. Mas este foi apenas o primeiro dia da febre. Meus pais precisavam ir trabalhar. Então me mandaram para a casa de minha avó. E a casa dela ficava ao lado da casa de meus pais. No quarto da minha avó, era meio-dia e hora do almoço. Acordei, mas me senti estranho. Só que eu estava flutuando. Quando olhei para baixo, pude me ver dormindo na cama. Eu me senti confuso e disse em minha mente: Ei, sou eu. Então eu me senti subindo. Na frente do meu rosto estava o telhado da casa da minha avó. E eu estava a 1 segundo de bater nele. Então cobri minha cabeça com a mão e fechei os olhos. De repente, eu estava atrás do telhado e do lado de fora, sobre a casa. Desde que era meio-dia, o sol estava brilhando em seu pico. Era muito quente, já que a Indonésia é um país tropical. Cobri os olhos para evitar a luz do sol, mas não fiquei ofuscado com sua luz. Eu até podia ver o sol brilhando no céu e não estava nem um pouco quente. Senti a luz do sol ser suave na minha pele e nos meus olhos. Eu podia ver as pessoas ao redor da casa. E eu vi o ajudante de meus pais fazendo o trabalho dele consertando veículos. Então chamei seu nome. Mas ele não podia ouvir a minha voz. Gritei seu nome novamente, mas ele ainda não podia me ouvir. Isso foi tão estranho. Então eu vejo meus colegas de escola indo para casa quando ela estava passando por... Desculpa. Então eu vi uma das colegas da minha escola que estava voltando para casa quando ela passou na frente da minha casa ou na casa da avó dele. Eu a chamei pelo seu nome, mas aconteceu a mesma coisa. Ela não podia ouvir o som da minha voz.
e eu me senti ainda mais confuso. De repente, me senti puxado para cima. Eu estava subindo muito rápido. Eu estava passando por bilhões e bilhões de pequenos pontos brilhantes ao meu redor. Acho que eram estrelas. Em um segundo, parei de me mover. Não sei se é um lugar ou não, porque não tenho palavras para descrever isso. Um lugar sempre tem dimensões como largura e altura, mas ali não. Este era um lugar ilimitado, sem fronteiras ou tempo. Não há palavras para descrever o que vi ou como me senti, porque está além do que o nosso cérebro físico pode sentir, ouvir, cheirar ou tocar. É uma boa vista de lá? Uma vista colorida? Eu não posso descrever, porque é algo além do visual. Lá não é uma vida física, está além da nossa existência terrena. Talvez o sentimento mais próximo que eu possa descrever é o sentimento da minha alma. É um lugar muito tranquilo e sem limite de tempo, para sempre e também sem fronteiras. Mas eu cometi um erro. Eu estava olhando para trás por um milissegundo e me senti chateado. Eu estava olhando para o lugar de onde eu havia saído. Era um ponto muito pequeno, muito longe lá embaixo. Sim, eu podia ver ou sentir o mundo que tinha acabado de deixar. Era como um grão de areia dividido por milhões ou bilhões, como se o planeta fosse do tamanho microscópico ou atômico. E o lugar está tão longe lá embaixo, está a 1000 ou 1 milhão de anos-luz de distância. Acordei com minha avó ao meu lado, segurando um prato para o meu almoço. Ela se sentiu tão feliz quando eu acordei. Mais tarde, quando minha mãe chegou em casa, minha avó disse a ela que estava com medo porque ela não conseguia me acordar. Ela viu que o meu sono não era normal. Ela não conseguia reconhecer minha respiração e meu corpo estava frio. Minha avó tinha até medo de me tocar, caso acontecesse algo e ela pudesse ser incriminada. Quando eu acordei, me senti muito saudável. Eu não sentia mais febre ou dor de cabeça. Eu até corri de volta para minha casa. Senti-me tão revigorado com novas energias, como se eu nunca tivesse ficado doente. Mas a partir daquele dia, se eu ficasse doente, minha avó não queria mais cuidar de mim. Então minha mãe tinha que tirar licença do escritório para cuidar de mim caso eu ficasse doente. E essa experiência foi simplesmente esquecida por muitos anos, a partir de um dia depois que isso aconteceu. Talvez desde criança eu não tenha dado atenção suficiente a isso até o momento de crescer. Acabei de me lembrar de toda essa experiência alguns anos atrás. Parte por ter tido uma imagem completa do que vi. E de acordo com a minha experiência, vejo que o nosso mundo é apenas um grau muito baixo de vida. Nosso mundo físico é uma forma de vida crua. O corpo humano é limitado demais. Nosso corpo é útil apenas na nossa vida física, mas comparando com a vida lá, não é absolutamente nada. Sim, nossa vida não é nada, é apenas um pontinho muito, muito distante de tudo. A vida real é ali, uma vida digna para a nossa alma, feliz e em paz. Eu nem consigo descrever com uma palavra, porque nenhum olho pode vê-lo, nenhuma pele pode tocá-lo e nenhum nariz pode cheirá-lo. Tudo ali está além do corpo físico. Lá é uma vida sem dimensão nem tempo e sem limites. Está além de tudo em nossa vida mundana.
Essa foi uma experiência muito interessante, a experiência do Friend. E assim, acho que um ponto muito interessante para se colocar é justamente a parte de que ele teve algum problema de vida, algum problema mais sério, né? Tanto que a respiração sumiu, ele ficou gelado e assim por diante. E justamente a questão dos condicionamentos, porque ele simplesmente já se viu flutuando, se viu o corpo dele deitado. E não achem que só em experiência de quase morte que isso ocorre, não. Em muitos casos, há pessoas que têm experiências fora do corpo espontâneas da mesma forma. A pessoa às vezes foi tirar um cochilo depois do almoço, por exemplo, ou mesmo na hora de dormir, e ela simplesmente se vê flutuando, vendo tudo e sem entender o que está acontecendo. E no caso dele, ele achou que ia bater no telhado, mas quando ele viu, ele atravessou o telhado, ele viu parentes, ele viu as pessoas ali de fora, tentou chamar, mas ninguém ouvia a sua voz, porque sim, fora do corpo a gente não é, ninguém escuta a gente não consegue tocar nas pessoas, a gente não consegue simplesmente interferir na matéria humana, em sua grande maioria dos casos, né, na grande maioria dos eventos. Tanto que ele falou que na própria Indonésia, por ser um país tropical, um país muito quente, ele estava ali embaixo do sol e o sol, além de não ofuscar a sua visão, também não tinha calor. Então ele não falou, mas cadê o calor? Aqui está no meio-dia, está no pico do calor, né? E eu não sinto nada. Eu não sinto o sol me aquecendo, eu não sinto a minha visão ofuscada, ninguém me escuta. Então, para uma pessoa que está passando pela primeira vez, é algo muito intrigante. É algo que de fato mexe com a própria psicologia da pessoa que diz assim, mas espera aí, o que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado? Eu morri? O que aconteceu? Agora, o ponto central todo é que é o fato justamente de ele ter uma experiência além do planeta Terra, que é a chamada exoprojeção. O que é a exoprojeção? São experiências fora do corpo, tanto espontâneas ou autoinduzidas, ou mesmo as experiências de quase morte. Quando você atravessa, vai para um outro local no mundo, na dimensão física, ou chamada também de dimensão intrafísica, você saiu do planeta Terra, já é uma exoprojeção. E no caso dele, ele atravessou de forma muito rápida, como ele mesmo descreve, bilhões de pequenos pontinhos luminosos que eram estrelas. Então, para você atravessar bilhões e bilhões, é porque de fato ele foi para uma distância muito ostensiva, muito forte, muito longínqua, de um modo muito rápido. Ou seja, ele foi além da velocidade da luz. Porque sim, fora do corpo podemos nos locomover mais rápido que a luz, ou o próprio pensamento tem a força de, em alguns casos, fazer a pessoa aparecer em um outro local de modo instantâneo. Então, uma pessoa está aqui, ela pode ir para uma outra galáxia, a milhões de anos-luz, apenas com a força de um pensamento. Isso pode acontecer. Então, a matéria física não nos afeta, a consciência pode transcender o tempo, o espaço, as distâncias, as energias, tudo. A consciência pode simplesmente superar tudo isso. E sem dor, sem esbarrar em nada. Então, assim como o Sol não fazia efeito nele, ele poderia inclusive ir para a superfície de um Sol, ele poderia ir para um objeto, uma estrela, um quasar, uma estrela, enfim, que está tendo um processo às vezes de morte, que está tendo eventos ali com fortes processos gravitacionais e assim por diante, e mesmo assim não ser afetado. E o mais intrigante de tudo é que, ao que tudo indica, ele teve uma experiência com o chamado corpo mental. O que é o corpo mental? É um corpo que não tem forma definida. Então, quando a gente sai do corpo na EQM ou na experiência fora do corpo, por exemplo, nós nos acostumamos a ter aquela imagem da nossa figura translúcida, como um fantasma, como um espectro, alguém, mas com forma humana, tendo braços, pernas, uma face. Ele não descreveu, mas ele não colocou, vamos dizer assim, detalhes mas ele provavelmente não tinha essa forma humanoide, ele não tinha esse corpo translúcido. Porque nós temos experiências mais avançadas do que esse corpo, onde nós saímos de um corpo mental que não tem forma definida. Sim, a nossa essência não tem um rosto, não tem uma face, não tem uma imagem divina. A nossa essência é pura energia,
não vou dizer pura luz, mas nós somos uma concentração de ideias, de emoções, de energias, ou melhor dizendo, sentimentos, de energias, e que não tem forma definida. Não é bem uma bola, mas é algo que não tem um formato próprio. E a consciência, quando está nessa condição, que é uma experiência mais avançada, que é até rara de acontecer em algumas EQMs, a pessoa vai para uma dimensão chamada dimensão mental. E nessa dimensão mental tem exatamente todas as características do que ele comentou no seu relato. Então é um ambiente que não tem nem altura nem largura. Não é ele fala, eu estava num lugar, mas parecia que não era um lugar porque não tinha formas. Não tinha um espaço como a gente conhece. Então naquele local não havia tempo, não havia o espaço, não havia formas definidas e era um local ilimitado, onde qualquer coisa poderia ser executada, onde não havia limites para nada. E assim é a dimensão mental. Então olha só que interessante, ele pôde sair totalmente da nossa vida mundana, da nossa vida terrena, das formas, do espaço, do tempo como a gente está acostumado, e pôde, e olha só, vislumbrar que a nossa Terra é quase como se fosse um átomo, um pontinho de areia dividido por milhões de pedaços. Ou seja, nós não somos a essência do universo. O universo não existe para agradar nós, ou o nosso planeta. E isso eu vivo repetido já tem muitos anos. A Terra é só mais um planeta com vida. É claro que tem sua relevância, claro que tem sua importância. Agora, ele até fala, bom, a nossa Terra é só mais uma, é um pontinho ínfimo. Ele até coloca que a vida humana aqui é como se fosse ainda tem um grau muito baixo de vida. Isso é uma análise muito séria, porque o grau de vida aqui é baixo, é inferior, e está certo. O nosso planeta é muito mais um hospital, é muito mais um local de tratamento do que propriamente uma escola ou uma universidade. Nossa Terra é muito doente. A nossa sociedade ainda, ela é muito patológica. Ela valoriza coisas que a gente vê que após a morte não fazem sentido algum, que é completamente insignificante. E a população humana ainda terrena, ela ainda é cercada de incoerências, de hipocrisias, de auto-enganos, de ilusões, não é mesmo? Pessoas alienadas, radicais que não querem refletir e nem mesmo ouvir o que seja contrário ao que elas pensam. Então, uma sociedade assim, eu não vou dizer que ela está fadada ao fracasso, mas ela está fadada à pequenez. Ela está fadada a ser medíocre, mediana, inferior. E foi isso que ele percebeu. Que o nosso planeta, ele se sentiu chateado, mas ele percebeu que a nossa vida aqui ainda é primária. Então, o que significa o quê? Que o planeta pode acabar, que ele pode destruir, que nada aqui tem valor? Não. Tudo no universo tem valor. Mas há uma supervalorização e um ego muito grande por muitas pessoas que acham que aqui é a razão de tudo, é a razão de todas as estrelas, de todas as galáxias, tudo existe em função de nós. Então ainda pela própria insegurança, se tem essa ideia muito amadora, muito egocêntrica de que tudo gira ao nosso redor. Mas para vocês verem que nessas experiências de cunho mental, onde a pessoa transcende o planeta, quando ela consegue entender a vida cósmica como sendo algo mais panorâmico, tendo uma visão geral das coisas, a gente pode perceber o quanto que a nossa vida é importante, mas ela não é insubstituível, ela não é exclusividade nesse cosmos aí que tem trilhões de galáxias. Então, uma experiência muito interessante lá da Indonésia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, porque cada curtida é importante. Isso ajuda ao YouTube saber que esse vídeo é relevante e ele acaba distribuindo para cada vez mais pessoas. Então, quer ajudar na divulgação? Quer ajudar que mais pessoas conheçam o que é EQM, o que são as experiências de quase morte? Por favor, curta o vídeo. Se você tiver interesse de contar a sua experiência, entre em contato com a gente. A gente pode contar a sua experiência tanto por vídeo, você pode vir aqui, a gente pode marcar e a gente pode gravar você contando. Como se você, por razões pessoais, não quiser aparecer, como o nosso quadro aqui, Voltei para Contar, que a maioria dos casos são de pessoas anônimas que não querem se expor,
escreva o seu relato aqui, que a gente faz questão de poder ler também, mas escreva, como eu sempre falo, da forma mais correta possível, sem exagerar em nada e sem omitir nada, sendo mais correto, mais neutro, mais isento possível, tá certo? Agora, e você? Já teve uma experiência de corpo mental? Já foi um local onde não tem tempo nem espaço? Ou para você essas ideias são muito avançadas? Não, eu não consigo entender, não pode ser verdade. Um local que não tem forma física? Um local que transcende tudo que a gente conhece aqui, do ponto de vista humano? Será mesmo possível? Será que não é viagem na maionese? Será que não é erro ou imprecisão de observação? Mas e aí? O que você acha de tudo isso? Conte aqui nos comentários. E porque cada comentário é importante, ajuda a esclarecer e elucidar. Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro. E enquanto o canal não está tão grande, eu posso ler tudo que vocês escrevem e, dentro do possível, responder também. Tá certo? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Que você tenha as melhores energias. E até a próxima. Valeu!